E aí, boa noite. Boa noite, galera. Boa noite. Oi, Nina, tudo bem? Boa noite. Vamos aí pra dar umas dicas aí pra FIP, aí pra prova da FIP. Boa noite, Ana Magalhães, beleza? Tamo junto. Vamos ver o que eu posso ajudar aí. Boa noite, Lucas. Boa noite, Glauber. Boa noite, Sara. Boa noite, tamo junto. Só a galera top aí na parada aí. Boa noite, Glauber, beleza? Vai querer passar de novo, velho. Vanessa Municelli. Ó, menina de nome difícil. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Flávia. Beleza? Boa noite aí, galera. Galera, então vamos lá que eu tenho que começar também, porque eu queria deixar um espaçozinho para algumas perguntas, quem tiver alguma dúvida ou coisa parecida, para não ter problema. Betina correu ali atrás. Parece aí, B. Boa noite, Raíssa, beleza? Saudade de você também. Cadê? Parece aí, B. Betina. Tô aqui usando o quarto dela aqui de referência. Vamos lá, galera. Boa noite. Então vamos lá, para a prova da FIP de amanhã. Ó, eu vou dividir minha fala aqui em alguns momentos aqui para todo mundo ficar atento. Primeiro momento, vou falar de questões estruturais, que eu estou um pouco menos preocupado, porque vários alunos que estão treinando aí já estão bem, né? Então aí estou um pouco menos preocupado, mas vou falar primeiro. Segundo eu vou falar, e aí, beleza? Segundo eu vou falar da questão do simulado que teve ontem, né? Do tema do simulado que teve ontem. E aí, a partir desse tema do simulado que teve ontem, eu vou tentar destacar alguns aspectos que talvez seria interessante ficar atento para a prova de amanhã, para todo mundo conseguir fazer uma prova legal amanhã, né, e não ter problema. A live vai ficar salva, provavelmente eu vou postar a live no meu canal do YouTube. Eu ia até fazer pelo YouTube, mas eu vou postar a live lá. Assim que eu terminar aqui, eu vou ver com a Betina se ela posta para mim. Agora, é aquela questão, meu celular tá muito cheio e a possibilidade dessa gravação da live de repente dar errado, por um motivo ou por outro, ela é bem grande. Então aí eu não sei nesse aspecto aí, né, para quem não puder assistir, pode ser que tenha esse problema, né? Então eu só tô falando para não ter problema. Então vamos lá. Ponto 1, né? Ponto 1, questão estrutural da redação da FIP. A redação da FIP é diferente da do Enem. Ela, do ponto de vista estrutural, é bem importante que o aluno não utilize referências de autores, né? E aí, hoje, por exemplo, teve uma menina que me mandou uma redação que ela até citava a questão da tábula rasa. Ela não citou John Locke, mas não precisava ela usar a tábula rasa. Ela poderia ter utilizado a noção de experiência, né? De como que a experiência, né? E como aquilo que você experimenta de forma empírica ali no dia a dia, como que aquilo faz com que você possa fazer igual. Então, se o pai é violento, quebrando uma televisão, por exemplo, o filho pode se tornar alguém também violento. Então, essa experiência é passada de geração para geração. E, nesse sentido, o papel da família seria essencial. Ela estaria usando o John Locke, mas ela estaria usando o John Locke de uma maneira mais sutil. E não usando a própria palavra tábula rasa, né? Porque aí já fica muito claro que estaria usando John Locke. E não usar o nome John Locke para você trabalhar com a ideia. Então, essa é uma questão muito importante, né? Então, essa é uma questão muito importante e é uma questão que vocês deveriam ficar atentos, tá bom, Jax? Beleza? Aí, Jax está presente aí também de BH, tamo junto, Jax, falando aqui da prova da FIP. Então, o aluno que for fazer a prova da FIP, ele não deve usar citações diretas ou citações literais de autores. Ele deve usar a ideia, né? A pessoa me perguntou isso sobre globalização, por exemplo. Então, se ele fosse utilizar a ideia de perversidade, ele falava que o sistema capitalista, sobretudo no período da globalização, é marcado por perversidades, né, fundamentadas na desigualdade social. Ele estaria usando Milton Santos, mas ele estaria usando Milton Santos de forma mais sutil. Aí seria uma forma mais inteligente para a prova da FIP para se trabalhar com essa questão. Então, essa é um ponto bem diferente da prova da FIP em relação à prova do Enem. Essa questão do uso de autoridades, né, de como utilizar as autoridades de forma velada. Na prova da FIP isso seria mais interessante. Ainda do ponto de vista estrutural, acho que é muito importante que o aluno, no final da redação, na hora da conclusão, ele não se apegue àquelas questões de definição de meio, finalidade, que às vezes ele já está treinado para o Enem e ele fala da ação, do agente, do meio e da finalidade. Isso não é necessário na prova da FIP.
Na prova da FIP é importante que você retome os elementos que você trabalhou. Se você trabalhou como elemento a solidariedade, você retoma, beleza, Harrison, PhD em Física aí, tamo junto. Você retoma esse pressuposto, que é o pressuposto da solidariedade. E aí você vai, portanto, a defesa de ações solidárias e humanitárias são imprescindíveis para atenuar o problema. Assim, por meio do altruísmo e do respeito ao próximo, o problema X pode ser resolvido, a questão X pode ser resolvida. Pronto, você finaliza, pronto ali, 3 linhas, 4 linhas, estourando 5 e está resolvido, né? E aí você consegue fazer um final de texto tranquilo. Não precisa colocar por meio de, né, com a finalidade de... Isso aí é uma situação do Enem, não é uma situação da prova da FIP. E isso também é decisivo, né? Então aí fiquem atentos a isso, né? A live eu creio que vai durar uns 20 minutos, meia hora no máximo, aí se não live de muito tempo. Eu acho muito chato, então não quero fazer parte dessa chatice aí de tantas lives assim. Eu só vim aqui para ajudar a galera mesmo, que a prova é amanhã, e dar uma ajuda para a galera. E o terceiro ponto dentro dessa ideia de estrutura, que eu creio que é muito importante do ponto de vista da estruturação da redação, que na introdução você coloque uma problematização. A forma mais fácil de fazer isso é com a tese e a antítese, né? Então, se você coloca lá que o avanço da industrialização no mundo globalizado, ele é marcado por desenvolvimento de tecnologias digitais que podem servir para melhorar a humanidade, você colocou um aspecto positivo. Aí você coloca lá, ponto. Porém, diante dessas tecnologias, o uso indevido pode gerar tristeza, ódio, intolerância. Aí você problematizou, você apresentou o tema e problematizou, né? E aí você problematiza o tema com a tese e com a antítese. A estrutura de tese e antítese ali nos 2 primeiros períodos pode ser a forma mais fácil de você introduzir seu texto. Você vai colocar ponto e aí você vai defender seu ponto de vista. A forma mais fácil de defender o ponto de vista, ao meu ver, é você colocar como ponto de vista 2 pontos. Porque aí, se você colocar 2 pontos, você pode usar na estrutura ou a enumeração ou a soma. Então você fica com uma possibilidade de desenvolver os parágrafos ou enumerando, né, em primeiro lugar, nota-se, em segundo lugar, percebe-se, ou com soma, né, onde você pode ir direto ao tema e depois, quando você estiver no terceiro parágrafo, segundo desenvolvimento, você coloca outro sim, além disso, e dá sequência àquilo que você está desenvolvendo. Então, se fosse eu, colocaria tese e antítese e já colocaria 2 pontos, 2 problemas associados àquela situação de tese e antítese. Alessandro, que pontos que eu coloco? É lógico que você vai colocar pontos que tem a ver com texto de apoio. Beleza. Mas qual será o texto de apoio que não se vincula de alguma maneira ao uso da comunicação? Acho muito difícil. Por exemplo, a redação que a FIP deu lá sobre o papel da família, exemplos de coerência na formação de filhos como cidadãos dignos, que era a temática que eles colocaram ontem para os alunos fazer uma espécie de teste, uma espécie de simulado, beleza. A temática não era de meios de comunicação, ok, beleza. Mas vocês repararam que a charge, e repararam que o texto de apoio, um falava de internet, o outro tinha quebrando uma televisão, segundo me passaram, né, porque eu não tive acesso. Então, de qualquer maneira, o bom uso dos meios de comunicação é sempre uma saída estratégica e inteligente, independente do problema. O problema é racismo. Tá, mas se você usar bem os meios de comunicação, se você usar bem a comunicação, você pode atenuar o racismo. Então, eu acho que é algo importante de você lembrar. Não é para você ficar mecanizado e não conseguir seguir os textos de apoio, não é isso. Mas é algo que é legal de você lembrar, essa coisa do bom uso dos meios de comunicação. Fique atento a isso, que essa pode ser a sua tese. E a outra tese, Alessandra? A outra tese você poderia falar ou das raízes do problema, das raízes históricas do problema, e se fosse o racismo, você retomava essas raízes históricas. Outra tese você poderia falar de solidariedade, de ações solidárias, ou de ações humanitárias, porque se você coloca aí o bom uso dos meios de comunicação e o humanitarismo, as ações humanitárias, qual é o problema do mundo que ações humanitárias não podem reduzir? Né? Não existe esse problema que as ações humanitárias não podem reduzir, ou praticamente não existe. Aí você estaria bem articulado e você já saberia o que desenvolver no texto. Aí você já tem uma introdução aí, baseado nisso que eu falei, praticamente montada para você desenvolver o texto. Aí você vai colocar no segundo parágrafo em primeiro lugar, vírgula, nota-se, no outro em segundo lugar, vírgula, percebe-se e pronto. E você segue suas bases de argumentos, onde nenhum você vai falar do bom uso dos meios de comunicação e em outro você vai falar sobre questões humanitárias.
Ah, Alessandro, e o exemplo que eu vou dar? Aí o exemplo, você fica bem concentrado nos textos de apoio. Porque quando você for dar o exemplo, eu vou falar do bom uso dos meios de comunicação. Tá. Mas o texto de apoio está falando de racismo, Alessandro. Ele está falando de racismo contra negro. Então o exemplo que você vai dar é o exemplo associado a negro. No texto de apoio, Alessandro está falando de racismo contra negro. Mas está falando de racismo contra negro, mas o exemplo que foi dado é do Lewis Hamilton, que é da Fórmula 1. Não é um exemplo do Brasil, é um exemplo do mundo. Então você vai dar o exemplo do LeBron James. No texto de apoio, Alessandro, está falando sobre um exemplo do Brasil. Tem um trecho de uma música do Djonga. Tá, aí você vai citar como referência uma música do Rapa, que não é uma música do Djonga, mas fala do Rapa como a questão do negro. Aí é massa, porque aí você seguiu o texto de apoio, mas mostrou que você não fica dependente dele. Você consegue dar algo além dele, mas você seguiu. O texto de apoio é um exemplo de uma música, você vai dar um exemplo de uma outra música, ou um outro exemplo artístico. Como você vai dar um outro exemplo artístico, você fica dentro da perspectiva. E a música trabalha com raça? Então você vai discutir na sua redação uma outra música que trabalha com raça. Aí ganha elemento de coerência e aí você não tem fuga tangencial, que é o que mais está eliminando o aluno. Depois, tem questões humanitárias. Vamos supor que o exemplo das questões humanitárias era um exemplo da Zilda Arnes, que é branca, com o negro. Como a Zilda Arnes, que é branca, está com o negro, então você vai dar o exemplo de alguém que também discute a questão do negro, de alguém que é do Brasil. Aí vamos supor que você dá o exemplo aqui no Brasil de pessoas que são combatentes do racismo, mas que são brancas. Aí estabelece elemento de coerência. A Gleica Mello também está aí, tá aí a Tá Estuda, o Glauber de novo, então estamos juntos. Então fique muito ligado nos exemplos dos textos de apoio para você conseguir seguir os textos de apoio, porque caso você não faça isso, você vai ser eliminado mesmo que seu texto tenha uma estrutura boa. E a maior parte dos textos que eu tive contato, que eu li, estão com boas estruturas, mas os alunos fogem muito do texto de apoio. É impressionante. Talvez por já serem treinados a não perceber muito qual é o texto de apoio, os alunos fogem muito. Aí agora eu vou entrar no segundo momento aqui do que eu vou falar. E o segundo momento que eu vou falar, ei Dani, beleza? O segundo momento do que eu vou falar, eu falei que o primeiro é questões estruturais, né? Talvez colocar uma problematização com tese e antítese, enumerar 2 pontos, trabalhar ponto 1 no parágrafo, ponto 2 no outro parágrafo. Eu dei como pontos para você já se preparar antes da redação o bom uso dos meios de comunicação, ações humanitárias, e também diz que no final do seu texto você deve retomar o bom uso dos meios de comunicação e essas ações humanitárias e finalizar. E finalizar com ações que resolvam o problema de maneira geral, né? E não de maneira por meio de, não naquele vício do Enem, né? Que é o que pode acontecer. Além, obviamente, de você treinar de hoje para amanhã, ainda dá tempo de treinar um pouquinho, as 300 palavras. Porque é diferente, né? Quando você passa da estrutura escrita para as palavras, para as 300 palavras lá da FIP, é diferente. Para mim, por exemplo, se fosse digitado, era muito mais rápido para me fazer a redação. A redação que eu faço escrita, se ela demora, sei lá, a minha redação escrita, se ela demorar lá meia hora, a redação que eu vou fazer digitada deve demorar 7 minutos, 8 minutos. É muito mais rápido, né? Então, a digitada, para mim. Mas para mim não era. Então, dá uma treinadinha aí para você depois não ser surpreendido. A própria FIP já fez você treinar com a simulação lá. Vamos para o tema que a FIP colocou ontem. Que é um tema interessante aí para ver o que a gente pode ali meio ou de spoiler ou de raciocínio para a redação de amanhã. Veja bem, o papel da família, né, exemplos e coerência. Então veja bem, a FIP parte do pressuposto de que existe um problema aí, que é um problema na sociedade do século XXI em relação à família. E se ela coloca o papel da família, é porque ela já julga que o papel da família ele é importante. Ele é importante para dar exemplos negativos, né? Por exemplo, da própria violência, que tinha numa charge, a violência, e aí o menino parece que você quebrava a televisão exatamente para você não ser, porque a televisão é violenta, só que a forma como você combateu o meio de comunicação, ela também era violenta, e se ela também era violenta e o menino gostou, nós temos aí um problema. Então a FIP queria que você discutisse esse problema. Então a FIP está falando de família no século XXI, onde essas famílias no século XXI, meio estilo Simpsons, elas têm problema com a televisão, com os meios de comunicação, de controlar os filhos.
Qual que é a mensagem que a FIP está dando? É que hoje, com a Covid-19, os meninos só querem assistir série e só querem mexer no celular. Como os meninos só querem assistir série e mexer no celular, e você perdeu o ambiente da escola, você não tem mais a escola para o menino ir, o menino fica em casa e os pais não conseguem controlar os filhos. Como os pais não conseguem controlar os filhos, isso é uma realidade que o sistema educacional vive. Os pais não conseguem controlar os filhos e os filhos ficam muito vinculados aos meios de comunicação. Então, se eles ficarem muito vinculados aos meios de comunicação, eles não serão cidadãos dignos. Essa é a mensagem do texto de apoio. Alessandro, eu não acho. Pelo que me passaram, essa mensagem ela era clara. Tinha um pai destruindo uma televisão, porque a televisão era violenta. Só que aí o pai, que estava destruindo o filho, estava feliz com a destruição do pai. Ou seja, o exemplo do pai, a experiência agressiva que o pai teve ao quebrar a televisão, passa para o filho. Olha, Alessandro, então eu ia colocar no meu exemplo, na hora de desenvolver o texto, um exemplo de violência, né, violência familiar, e como que essa violência familiar ela passa para os filhos. Sim, esse seria seu exemplo. Como aconteceu, por exemplo, e até tem a lei aí, a lei Menino Bernardo, mas aconteceu com aquele menino que eu esqueci o nome, depois vocês dão uma olhadinha, mas aquele menino lá de Santa Catarina, que o pai era policial, a mãe era policial, eles praticavam tiro em casa, né, e aí tinha essa prática, e depois o menino matou toda a família, o menino Lourinho lá de Santa Catarina. Então passou o exemplo violento, então aquele mesmo exemplo violento, ele foi passado. Aí veja bem, a pessoa que me mandou a redação hoje, aluna muito boa, praticamente não tinha erro de português na redação dela, estrutura fantástica. Ela me explicou o que é o texto de apoio, porque eu não tive acesso ao texto de apoio. Ela me explicou o que é o texto de apoio e falou: Alessandra, eu vou descrever para você o que é o texto de apoio. Ela descreveu o que é o texto de apoio, e quando eu li a redação dela falava da falta de tempo dos pais. Gente, ajuda aí. Porque veja bem, qual é dos textos de apoio que falou da falta de tempo dos pais? Nenhum. O que o texto de apoio falava é que os pais não conseguem controlar os seus filhos porque os seus filhos estão muito vinculados à internet ou porque os seus filhos estão muito associados à televisão. E às vezes o pai quer destruir esses mecanismos, quer tirar o celular, quer destruir a televisão como uma forma de educar o filho, mas é uma forma violenta. E é um tipo de experiência, é um exemplo que não é um exemplo para formar um cidadão digno. É isso que a FIP queria que você escrevesse. Alessandro, mas eu não. Eu vou escrever uma outra coisa que está fora do tempo. Por exemplo, eu vou falar que os pais eles estão trabalhando demais e como eles trabalham demais, eles não têm tempo para os seus filhos. Isso é um fato. Mas tinha isso no texto de apoio? Não. Então não escreve essa miséria. Não tem o no texto de apoio, não escreve isso. Alessandro, mas isso é uma realidade, moço. As famílias vivem esse problema. Tudo bem, depois que acabar a prova da FIP, você escreve sobre isso. E que eu até posso ser o parágrafo. Você manda para mim, eu posso ser o parágrafo, não tem problema não. Faz isso na hora da prova não, moço, porque senão não tem jeito. Aí você acaba tendo fuga tangencial e mesmo que não erre nenhuma vírgula, nenhuma crase, coloque estruturalmente, como eu disse na primeira parte aqui da live, você vai tomar ferro, porque aí você não vai ser aprovado. Alessandro, entendi, tá bem claro para mim. Você está dizendo que numa charge falava de quebrar a televisão. Você está dizendo que no outro texto, falava dos pais, a dificuldade que os pais têm com a internet. Pô, é esse o seu caminho. É que as famílias hoje têm dificuldade, as famílias têm um papel primordial. A família é a mímese da sociedade. Se a família é a mímese da sociedade, ela representa a sociedade, o corpo social ele é formado a partir da família. Claro que vocês devem estar lembrando aí de Durkheim, né, e de vários outros que criam a família como núcleo social. Se a família é o núcleo da sociedade, e a família hoje tem contato com os meios de comunicação e não consegue controlar os seus filhos por causa dos meios de comunicação, isso quer dizer que os próprios meios de comunicação devem ser utilizados de forma positiva pela família no processo educacional dos filhos, através de um controle. E qual que era a solução para esse problema? Equilíbrio. Não é destruir a televisão, tanto que ela era charge, né? Então já é uma crítica a isso. Não é destruir a televisão, é mostrar o que na televisão que pode ser muito importante para a aprendizagem do aluno. É nessa questão, neste caso, para a aprendizagem do filho, perdão. É nessa relação que a família tem que intermediar. É de criar um processo educacional que você usa os meios de comunicação ao seu favor, né? E usa os meios de comunicação para potencializar, ó Pierre Levy, mas que você não vai citar, para potencializar as ações legais, as ações bacanas que podem ser feitas nas redes sociais. Ou que você pode aprender por meio da própria televisão. Então, o papel da família como mediadora,
né, dessa relação aí das crianças e dos filhos com os meios de comunicação, ele é decisivo. É isso que a FIP queria que você escrevesse, nessa linha. Mas eu não quero, né? Eu quero escrever que o pai está faltando tempo. Moço, se tivesse um pai indo para o trabalho e deixando o menino em casa, e o menino em casa quebrando tudo, beleza, velho. Aí beleza. Aí você ia falar que era falta de tempo, o ambiente do trabalho, o cotidiano do trabalho. O trabalho é um dos símbolos da modernidade. E as pessoas ficam vinculadas ao trabalho, tem que trabalhar, inclusive em horas vagas, com alternativas como Uber, e muitas das vezes deixam os filhos em casa, não tem dinheiro para uma creche, e aí os filhos acabam ficando sozinhos, ficam vinculados aos meios de comunicação, se tornam violentos. Tá. É isso que tinha no texto de apoio? Não. Então não escreve. Não escreve. Mas eu acho que isso é massa. Parabéns, você acha que isso é massa, faz um parágrafo depois da prova e manda para mim que eu posso. É isso, né? Isso que está tirando os alunos da prova. É isso que está eliminando os alunos. E você já teve um exemplo disso, né? Então acho que essa é uma questão aí. Outra questão que a FIP deixou claro aí. A redação não foi sobre educação. Ela não foi sobre educação. Sobre EAD, por exemplo. Ela não foi sobre EAD. Mas você concorda comigo que essa coisa do papel da família é porque a FIP está chamando a família para o processo educacional? Está colocando a família como corresponsável? Ah, concordo, Alessandro. Então pode ser que a redação de amanhã não que você tenha que adivinhar um tema. E repito, você tem que ficar esperto com os textos de apoio. Que os textos de apoio e o tema de amanhã pode ser sobre a questão educacional, sobre a questão de EAD, porque aí envolve internet, envolve comunicação, tudo isso tinha nos textos de apoio do simulado. Envolve a família de uma certa maneira, mas pelo amor de Deus, veja se tem alguma coisa da família no texto de apoio. E envolve uma grande dificuldade que a FIP viveu. Porque a redação que a FIP fez anteriormente era uma redação, a última, sobre a Covid-19, porque ela está vivendo a Covid-19. Mas qual que é outro desafio que a FIP teve? Como ensinar para os alunos com a pandemia? Como ficar 8, 9 meses, né, sem ter o contato presencial e mesmo assim o aluno aprender? Como fazer isso? Através do bom uso da internet e do bom uso dos meios de comunicação, e não quebrando a televisão, como tinha na charge de ontem. Esse é um apontamento, é uma possibilidade, né? E é uma possibilidade que você deve ficar atento. Outra possibilidade que você deve ficar atento são dos aspectos, assim, dos desafios criados pela própria Covid-19, né? Desafios, porque já que falou de experiência da família, na formação como cidadão digno, é assim, será que os cidadãos são dignos? Então, uma outra coisa que a FIP gosta muito é essa questão política, né, de cidadania, democracia, esse respeito à dignidade humana. A FIP gosta muito disso, cidadania, democracia, respeito à dignidade humana. E essas ideias de cidadania, esses princípios democráticos, solidários, de respeito à dignidade humana e de respeito às diferenças, é algo que o mundo pede. Com a onda de conservadorismo que vivenciamos, né, o racismo, a intolerância, que já caiu na FIP inclusive, o ódio, a proliferação de fake news, de informações falsas, que também já caiu na FIP, faz com que a prova esteja preocupado com o cidadão que nós estamos formando, né, com os filhos que nós estamos formando. Então a FIP também trilha nessa direção. E uma direção que ela está muito preocupada, talvez até inspirada pelo Norberto Bobbio, é qual é o futuro dessa democracia, qual é o futuro dessas crianças, né? Porque se é o papel da família, na formação de filhos, você concorda comigo que trabalhou com criança? Então, é como que as crianças vão lidar com isso? Como que as crianças estão lidando com essa questão? Será que as crianças do futuro serão mais higienizadas, por exemplo, para não vivenciarem isso? Aprenderão hábitos como da própria máscara, como a preocupação com o álcool em gel, com a limpeza das mãos? Será que existe um caráter pedagógico que a própria Covid-19 está trazendo para nossas crianças? Outra, será que os pais lidam bem com isso? A escola lida bem com isso para preparar para o futuro? Para as pessoas no futuro terem dignidade? Ou será que as crianças hoje estão expostas a hackers, a problemas nas redes sociais, a uma série a pornografia infantil? Como que é isso, né? Então, a FIP também esteve preocupada aí, nesse simulado, com criança. Porque o papel da família ele é óbvio, né? O papel da família ele é óbvio e ele é importante. Mas as crianças também foi uma preocupação aí, como fala de filho. E as ideias vinculadas à cidadania, à democracia, porque hoje nós temos liberdade demais, né? E quanto mais liberdade nós temos, nós vamos perdendo a segurança. Já diria lá o Bauman, que você não vai citar ele, mas vai lembrar disso, de que quanto mais liberdade você tem, menos segurança você tem.
E quanto mais segurança você tem, inclusive da família, você perde um pouco da liberdade, mas você ganha mais segurança para construir a sua trajetória. Qual é a trajetória dos jovens hoje? Os jovens, inclusive ela já até cobrou essa questão do futuro dos jovens. Como é que é essas crianças? Essas crianças vão para qual caminho? Qual o posicionamento do político hoje? É racista? Então, se a FIP colocar aqueles temas assim, o futuro das crianças, a Covid-19, o futuro das crianças no mundo. Que é aquele tema assim, velho, pode ser tudo. Você falou agora, fodeu, pode ser qualquer coisa. O futuro das crianças no mundo com a Covid-19, você vai olhar o quê? O texto de apoio. Aí no texto de apoio tem uma criança lá, que a criança usa a internet para melhorar a vida de alguém. Aí você percebe, pô, que massa, hein? Então eu vou nessa linha. Aí no outro texto de apoio tem falando que as crianças estão expostas a crimes digitais. Então repare que a ideia de tese e antítese, ela está presente aí. Trabalha a tese e antítese no texto, moço. Trabalha um momento no texto que fala desse aspecto positivo da internet e outro negativo. É isso que o texto de apoio te direcionou. Ah, mas eu vou falar disso no Brasil. Tinha Brasil no texto de apoio? Não. Se não tiver Brasil no texto de apoio, você vai falar isso em linhas gerais, no mundo, sobre as crianças. Não precisa falar das crianças brasileiras. Ah, mas tinha um texto de apoio que falava de criança brasileira. Beleza. Então aí você vai direcionar para as crianças brasileiras. É muito fácil. Você coloca lá um adjetivo brasileiro, pronto, nacionalidade, fechou. Mas tem o que no texto de apoio? Tô nem aí pro texto de apoio, Alessandro. E você fez essa live lá antes e ó, você acertou o tema. Você é o cara, né? Até obrigado aí, Camilo. O cara é bom, você que é ótima aluna aí. Que também de vez em quando foge do texto de apoio, mas beleza. Aí fica esperto. Aí Alessandro é foda, Alessandro acertou. E daí? Eu acertei, você não tirou nota boa, adiantou o quê? Você tem que falar assim, Alessandro, o que você falou não tinha nada a ver com o tema, não tinha nada a ver, mas, bicho, aquela ideia de ficar concentrado no texto de apoio, eu caminhei naquela direção e coloquei os exemplos certinho. Fechou. Porque aí você tira a nota boa e eu não quero acertar, não. Eu quero que você tire a nota boa. Pô, Alessandro, além de eu ter concentrado nas suas dicas lá do texto de apoio e ter feito certinho, você ainda falou da questão política, você falou da questão educacional, você falou da questão das crianças, você falou ainda na área médica, o grande desafio, que até foi lá do HG6, que eu trabalhei com a questão da telemedicina. Teve uma aluna que eu falei da questão, tinha 4 textos de apoio, 2 era sobre telemedicina, né, essa coisa de medicina com o uso dos meios de comunicação. E tinha mais 2, tinha um que falava do SUS e o outro que falava de outra coisa lá. A menina mandou a redação para mim perfeita, nem tinha a palavra telemedicina ou nem tinha a palavra do uso dos meios de comunicação na medicina, do uso da tecnologia na medicina. Nem existia isso no texto dela. Falei, moça do céu, como é que você faz um trem desse comigo? 2 textos de apoio vão na mesma direção e você nem vai nessa direção, você vai em outra. Parece que a pessoa quer fugir do texto de apoio. E a redação bem escrita, eu falei, tá bem escrita e você é reprovado. Né? Então, fiquem muito ligados nessas questões, porque essas questões podem definir a prova de vocês amanhã. Eu não vou me alongar mais e vou dar uns 2 minutinhos aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta ou quiser que eu comente sobre alguma coisa, eu posso comentar aqui para ajudar vocês aqui. Né? Aí você só manda a pergunta aí para mim que eu falo para vocês. Beleza? Vamos ver se alguém tem alguma pergunta aí e vamos ver o feedback seus aí dessa conversinha que teve comigo aqui. Tranquilo? Tá de boa, então? Se tá de boa, eu vou desejar para vocês boa prova, então, né? E fiquem atentos a esses detalhes que eu falei aí, porque eles podem ser decisivos para vocês aí. Vou tentar postar aqui, assim que eu encerrar aqui, se eu conseguir gravar, né? Eu vou tentar postar no meu YouTube. A pessoa perguntou aqui, repete o tema do simulado, por favor. Repito sim. O papel da família, aí tava travessãozinho. Exemplos, coerência, né? Então já pediu para você escrever sobre exemplos e sobre coerência. Na formação de filhos como cidadãos dignos, né? Então o papel da família na formação dos filhos como cidadãos dignos. Mas já pediu para você, que é o que você deveria ter falado aí, para quem fez, né? Sobre exemplos, sobre experiências, sobre essa questão de como que o exemplo do pai, se é positivo ou não, pode acertar na questão do filho. Então esta é uma questão importante, né? De vocês ficarem atentos. Como posso citar a revolta da vacina? Então, depende do texto de apoio. Né? Depende do texto de apoio. Por exemplo, vamos supor que no texto de apoio tem um personagem de um jornal da época, da revolta da vacina inclusive, que ele era chamado Zé Povo. Aí tinha Zé Povo correndo e o povo com a vacina lá. Né? Então, se você for falar da revolta da vacina, o ideal é que você falasse é que mesmo com a
consolidação da República no Brasil, as desigualdades sociais e os problemas sanitários marcaram o século XX, né, e suscitaram a necessidade de vacina contra a varíola e febre amarela. Você está se referindo à revolta da vacina, né, no Rio de Janeiro. Está explicando. Aí você vai, de maneira similar, na atualidade, os problemas sanitários, agora a nível global, marcam a pandemia da Covid-19 e as pessoas continuam com receio das vacinas, com algumas informações politizadas que podem fazer com que as pessoas não vacinem, né, gerando um ambiente muito parecido com o do início do século XX. Beleza, aí você colocou a revolta da vacina, fez a comparação com a atualidade, feliz para sempre. Você não precisa ficar falando da história, né, com detalhamento da história, até porque a redação é curta, senão você perde espaço para fazer com as 300 palavras, beleza? Qual a relação, em relação à citação direta, mesmo que bem relacionada, é prejudicial? Eu vou te falar uma coisa, eu acho isso péssimo, horrível, horrível. Acho, inclusive, que agora que a FIP foi comprada, quando vier um grupo de fora, eu vou pedir para os alunos colocarem a citação. Eu acho que eu vou mudar a partir da minha live do próximo semestre. Mas aqui em Montes Claros tem um ranço com as citações. É um ranço particular. Pessoas que marcaram a história de Montes Claros com correções de redações criaram uma coisa bem montesclarense. E aí eu não sei nem se a Juque Barbosa é de Montes Claros, mas é uma coisa bem FIP mesmo. Então, na FIP, eu trabalharia isso de forma mais indireta. Eu não citaria de forma direta para mim não correr risco. Porque você estudou o ano inteiro, o semestre inteiro, e não era legal correr risco. E não vão dar muito valor a isso. No mínimo, não vão dar muito valor. Pode até ser que não tire seu ponto. Mas, no mínimo, não vão dar tanto valor a esse repertório, do qual, inclusive, eu sou o cara que mais gosto que o aluno cite, como acontece no Enem. Então, eu não faria. Então, eu só estou sugerindo que eu não faria, porque a FIP está nessa transição aí entre um grupo que era dono, agora outro grupo, mas eu acho que ainda a prova é feita por pessoas que pertenciam, né, ao grupo anterior. Então eu não faria, porque é um vício montes clarense. Na minha opinião, não faz nenhum sentido, mas eu tenho que falar isso, né, porque é uma peculiaridade da redação e da prova, infelizmente até. É bom chegar a 300 palavras? Não fica muito grande, não? Acho que não, viu? Eu fiz uma redação com 300 palavras, aquelas que eu coloquei de modelo, que você pode ver lá nos meus destaques, né, e as últimas que eu postei, elas estão bem em torno de 300 palavras. E tem uma menina que tirou 46 na última redação, que também está nos meus destaques. Ela fez uma redação muito semelhante à minha, e ela tirou 46, deve ter errado alguma coisinha em português, que a dela ficou com 300 palavras. Então 300 palavras eu acho um número, eu não sei, eu tenho a impressão que você vai sentir falta de mais palavras. É muito rápido, mas é o que eu estou falando. De hoje para amanhã a pessoa tem que digitar 300 palavras, nem que for assim, só apertando assim, para ela entender como é que funciona. Ou pegar uma coisa que é da escrita dela e pegar uma redação que ela já fez e transcrever e colocar lá, contar palavras, para ela ver isso. Então, Juco Barbosa, você é da Bahia? Um abraço pra galera da Bahia, eu adoro, viu? Então é uma coisa bem fipesca, né? Unifipesca. Ela não faz muito sentido, não, né? Eu acho até que isso é um erro. Mas eu não vou ficar brigando com a prova. Eu tenho que te falar para você conseguir ser aprovado, entendeu? Brigar com a prova agora não vai ajudar muito. Beleza? Obrigado você, querida. Bem, é isso então, galera. Uma boa noite para todo mundo. Espero que eu tenha ajudado. A ideia é ajudar. E espero que vocês façam uma boa prova. Que precisar de mim, estou sempre à disposição aí no Entre Parágrafos aí para ajudar vocês. Beleza? Forte abraço para todo mundo aí. Tamo junto. Valeu. Obrigado, Nino. Obrigado. Tamo junto. Ju, B, Júlio, eu fui encerrar aqui, ó, e não tá aparecendo para salvar. Tá vendo? Eu nem parei, eu até parei. A hora que eu apertar que vai aparecer?